Mas o Senhor sempre tem mais para derramar sobre nós. E o tema da palavra hoje, para eu não me estender muito aqui, eu já vou começar na palavra. O tema é segundo um coração. E aí, eu acredito que vai aparecer ali os versículos, mas eu já vou ler com você aqui em 1 Samuel, capítulo 13, do 5 ao 14. Diz assim: os filisteus reuniram-se para lutar contra Israel, com 3.000 carros de guerras, 6.000 condutores de carros e tantos soldados quanto a areia da praia. Eles foram a Miquimás, a leste de Bet-Aven, e lá acamparam. Quando os soldados de Israel viram que a situação era difícil e que seu exército estava sendo muito pressionado, esconderam-se em cavernas e buracos, entre rochas e em poços e cisternas. Alguns hebreus até atravessaram o Jordão para chegar à terra de Gade e de Gileade. Saul ficou em Gilgal e os soldados que estavam com ele tremiam de medo. Ele esperou 7 dias, o prazo estabelecido por Samuel, mas este não chegou a Gilgal. E os soldados de Saul começaram a se dispersar. Então ele ordenou: tragam-me o holocausto e os sacrifícios de comunhão. Saul ofereceu então o holocausto, e quando ele terminou de oferecê-lo, Samuel chegou. E Saul foi saudá-lo, e perguntou-lhe Samuel: o que você fez? Saul respondeu: quando vi que os soldados estavam se dispersando e que você não tinha chegado no prazo estabelecido, e que os filisteus estavam reunidos em Miquimás, pensei: agora os filisteus me atacarão em Gilgal, e eu não busquei o Senhor. Por isso senti-me obrigado a oferecer o holocausto. Disse Samuel: você agiu como um tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor seu Deus lhe deu. Se você tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Mas agora o seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder de seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Aqui a gente vê, que Saul desobedece uma ordem de Deus. E aí você pode pensar: nossa, Débora, mas Deus foi muito duro com ele. Porque assim, no primeiro erro que ele cometeu, Deus já destitui ele como rei, já coloca outro no lugar. Foi uma punição dura de Deus. E se você ler aqui a resposta de Saul, ao primeiro momento você vai falar assim: poxa, mas na resposta dele, ele parecia ter uma boa intenção. Ele estava preocupado com os soldados, ele estava preocupado com Israel, o exército inimigo era enorme. Então assim, ele viu que os soldados estavam ali, ele tinha uma preocupação. Parece uma boa intenção, você enxergando ao primeiro momento. Mas o que Deus viu no coração de Saul, que não estava de acordo com o coração dele, que levou a essa reprovação tão séria? A resposta disso está na própria resposta de Saul. Na resposta que a gente pode olhar e falar assim: não, mas eu acho que tinha uma boa intenção ali. Olha a primeira frase que Saul fala para Samuel quando ele é questionado: o que você fez? E ele responde: quando vi que os soldados estavam se dispersando. Saul, ele era um rei cheio de vaidade. Ele estava preocupado com seu próprio status. O que motivou ele a pecar contra Deus? Poxa, espera aí, pessoal. Os soldados estão tremendo de medo, estão indo embora. Como é que vai ficar minha reputação aqui de rei? Eu preciso tomar uma atitude aqui. Eu sou o rei, eu vou fazer esse holocausto aqui, vamos lá. Eu ordeno que vocês obedecem. E ele tomou essa atitude e passou por cima de uma ordem de Deus. Porque o coração de Saul estava cheio de orgulho. E gente, quando o nosso coração está cheio de orgulho, não adianta. Pode ter um elefante branco aqui no meio desse palco aqui, desse lugar. Eu vou falar: gente, tem um elefante branco aqui. E você, se você está com o coração cheio de orgulho, você vai falar: não tem. Porque você não quer assumir. Você não quer assumir o seu erro. Quando Samuel pergunta para ele, Samuel já sabia o que ele havia feito. Samuel não queria que ele respondesse. Ele começa a se justificar: não, é porque isso, porque daquilo. Ele começa a inventar várias desculpas para justificar o erro que ele havia cometido. E ele continua. Ele fala assim: e que você, Samuel, não chegou no prazo estabelecido. Óbvio, né, gente? Samuel se atrasou, deveria ter mandado um zap, falado: o jumento empacou aqui,
eu vou pedir um Uber, né? Naquela época. Saul estava tão cheio de orgulho que ele começa a acusar Samuel para justificar o próprio erro. E uma outra frase que ele fala que endossa ainda mais que ele estava pensando somente nele, não nas pessoas que estavam ali, e não no Deus que havia dado a ordem, é que ele fala que Samuel se atrasou, e aí ele fala assim, pensei, agora os filisteus me atacarão em Gilgal. Ele pensou em quem? Nele. Estava pensando nele. Duas coisas que o orgulho faz com a gente. Faz a gente não enxergar o nosso erro e faz a gente culpar o próximo pelo erro que nós mesmos cometemos. Esse foi um erro muito comum que aconteceu quando Adão e Eva pecaram lá. Quando Deus pergunta, Adão, o que você fez? Foi a mulher que tu me deste. Ele não falou, Senhor, pequei. Não, a culpa é dela. A gente, para esconder e assumir os nossos próprios erros, a gente já quer culpar o outro. A escolha em desobedecer de Saul, ela foi baseada no seu status e na sua vaidade. Ele estava preocupado somente nele. E quantas vezes nós tomamos atitudes preocupados somente em nós? Somente naquilo que nos é mais confortável. Mas eu quero te dizer que a pressa do seu coração, ela não justifica a sua desobediência. As intenções do seu coração, elas são mais importantes do que as suas próprias ações. Porque você pode fazer algo como uma boa ação, mas e o seu coração? Para os outros, para quem está de fora, pode parecer uma boa ação. Mas Deus não está vendo a ação que você está fazendo. Deus está vendo o coração que está levando você a fazer aquela ação. Em Provérbios 4:23 diz assim: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Olha como Deus é enfático nesse versículo. Ele coloca palavras muito importantes que englobam tudo. Acima de tudo, guarde o quê? O seu coração. Pois dele, do seu coração, depende toda a sua vida. Toda a vida de Saul foi destruída ali por conta do quê? Da ação dele, do coração dele. Saul não reconheceu, Saul não obedeceu. E Saul achou desculpas para justificar o seu erro. Em Jeremias 17:10 diz assim: eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. As nossas ações podem dizer uma coisa, mas o nosso coração pode dizer outra. E quem vai discernir? O Senhor, porque Ele sonda, Ele está falando aqui. Ele sonda e Ele examina. Ou seja, Deus é meticuloso. Ele vai examinar, Ele vai olhar. Então a tua ação, ela tem que acompanhar o teu coração. Hoje em dia, né, com as redes sociais, isso não é uma crítica, tá? A gente já tem que se preparar para se desculpar, porque o povo se ofende, né? Só um minutinho. Não é uma crítica, queridos, tá? Hoje em dia, com as redes sociais, é muito comum a gente ver pessoas criando conteúdo, né? Cristão. E eu adoro isso. Porque, sabe por quê? Porque aqueles que vivem o evangelho certo, muitas vezes estão se calando. E o que vive o evangelho errado está lá, fazendo stories, está lá postando vídeo, falando um monte de groselha. Então, se você vive o evangelho correto, fale mesmo. Eu sou super a favor. O Ivan fica no meu pé para eu fazer vídeo, para eu fazer as coisas. Eu, inclusive, quero fazer isso também. Então, assim, eu sou super a favor disso. Mas aí a nossa intenção começa assim: Deus, eu vou começar a fazer isso para que o seu reino e o seu nome seja alcançado, para que o seu nome seja conhecido, para que vidas sejam transformadas, para que pessoas sejam curadas e transformadas em ti, para que pessoas conheçam o teu nome, para que pessoas sejam libertas. Olha que lindo.
É maravilhoso, é lindo. Só que aí tu começa. Aí daqui a pouco tu tá lá. Quantas views deu? E o engajamento, como é que tá? Ixi, não teve muita curtida. Nossa, não foi bom esse vídeo. Aí assim, você tá preocupado no teu nome ou no nome de Cristo? Sabe por quê? Porque eu nunca vi, até hoje eu já li a Bíblia, então assim, nunca vi em nenhum momento ele preocupado assim, discípulos, vamos para tal cidade, mas qual é o número de público lá? Quantas pessoas vão ter? Não, porque quero multidões. Eu nunca vi. Sabe o que eu vi? Eu vi um Jesus que mudou uma viagem dele, enfrentou uma tempestade, enfrentou um mar para uma vida. Então assim, se o teu vídeo, se o teu evangelismo, se o teu coração alcançar glória a Deus. Sabe por quê? Porque depois desse você vai falar, Deus, só mais um. E depois desse mais um, você vai falar, Deus, mais um. Mais um. Sabe, a gente pode começar bem, mas é tão fácil a gente se perder, queridos. E a gente se perde acreditando na nossa própria mentira. Sabe por quê? Porque a gente tem que chamar Ele para sondar. A gente tem que chamar Ele para ver. Mas aí a gente é tão cheio de orgulho que a gente faz a nossa própria análise. Não, eu estou com o coração bom. Sabe quando que você tem que pedir para o Senhor sondar o seu coração? Todo dia. É todo dia, Senhor, me analisa. Senhor, olha dentro de mim. E sabe, todo dia você vai achar coisa. Porque o dia que você não achar mais, você vai para a glória. Porque assim, se o dia que você falar assim, nossa, eu fui encontrado santo e irrepreensível, você estará à direita dele. Todos os dias, querido. Um dia que a gente passa sem pedir perdão é impossível. Você tem que pedir perdão de não ter pedido perdão. Deus me perdoa porque hoje eu não pedi perdão. Alguma coisa eu fiz. Eu não estou lembrando, mas alguma coisa eu fiz. Então, perdão, Deus. Todos os dias. E aí, você começa com uma boa intenção, mas a sua ação, ela muda no meio do caminho. As nossas boas ações precisam estar alinhadas segundo o coração de Deus. Porque esse sim é o coração perfeito. E eu falo isso com total propriedade, porque uma vez, irmãos, eu levei uma chinelada de Deus Pai, assim, sabe? Aquela, o pessoal até brincou, né? Falou assim, hoje é chinelada. Eu falei assim, ele já bateu em mim. Eu falei assim, Deus já bateu em mim, porque... Uma vez, sabe assim, Deus me corrigiu duramente. Para mim foi uma correção dura na época. Eu participava de uma igreja e eu não era nem casada com o Ivan ainda, a gente namorava, eu acho que eu não era nem noiva ainda. E a gente participava de um ministério de jovens. E lá o líder de jovens da gente, é como se fosse o co-líderes de vocês aqui, ele tinha os co-líderes. E aí, lá a gente fazia cantina para arrecadar dinheiro para o ministério. Então, cada ministério fazia a sua cantina no final de semana para arrecadar dinheiro para o seu ministério. E eu era uma das líderes de uma das equipes. E aí, chegou a data de eu organizar a minha equipe. Falei, agora a gente vai arrasar para a honra e glória do Senhor, né? O nome do Senhor será exaltado. E aí, acho que Deus olhando, vai, quem vai arrasar com você sou eu, serve? E aí, gente, eu falei assim, vamos fazer uma cantina temática. Anos 70, vamos cortar guitarra de papel, era disco, era luz, só faltou patati patatá nesse negócio, gente. Foi uma loucura a cantina. E eu não sei o que aconteceu. Eu falo para Deus, o Senhor adiantou o apocalipse naquele dia, porque assim, o povo faltou. A gente não tinha uma igreja pequena, eram 700 membros mais ou menos. E naquele dia, faltou muita gente, mas muita gente mesmo. E além do povo ter faltado, as pessoas não desceram para a cantina. Não... Falei, gente, o que está acontecendo? O cheiro está tão bom, comida boa. Saí arrasada daquele dia, saí arrasada. Falei, Deus, não é possível. Aí
como eu estou cheia de orgulho, Satanás sujo, diabo, tudo culpa dele. Eu não conseguia enxergar que a minha boa ação tinha más intenções. E aí eu falei, não, mas vai ter a glória da segunda casa vai ser maior que a primeira. Vai ter a próxima escala. Aí chegou. Falei, vamos fazer um de McDonald's agora. Agora vai ser top. Fizemos de McDonald's. E era logo de McDonald's. Era tudo McDonald's. Pedi para minha mãe fazer avental. Na de anos 70, que minha mãe é costureira. Pedi para minha mãe fazer avental. E falei, agora vai. Eu acho que Deus pensou assim, agora vai vir meu fight em você. Vai ser fatality. E aí fomos para essa cantina. Gente, a vergonha foi dupla. Porque assim, foi mais gente. Só que o povo que foi não queria comer. Por quê? Neste dia ganhei um dom que carrego até hoje, que é queimar as coisas. Queimei todas as carnes. Mas assim, não é um queimadinho. É aquele negócio que tem que chamar o IML para identificar o corpo. Porque ficou um negócio que você não sabia o que era. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Falei, Senhor, então as pessoas chegavam lá, elas não queriam comer. O pouco que tinha. Então assim, foi só prejuízo. Nesse dia eu saí de lá e falei assim, não é possível. Falei, não, Deus, o que está acontecendo? Nesse dia eu me calei. Eu falei, Deus, me fala. O que tem de errado? O que está de errado aqui? E aí Deus falou para mim, falou assim, você não fez aquilo lá para mim. Você fez aquilo lá para os outros. Você fez aquilo lá para ter o reconhecimento das pessoas. Você fez aquilo lá para que o seu líder visse. Você fez aquilo lá para que o seu nome fosse reconhecido. Para que você recebesse glória. Para que você recebesse elogios. Você não fez aquilo voltado para o meu coração. Queridos, nossa, como doeu ouvir aquilo. Como doeu ouvir aquilo de Deus. Mas aquela foi a correção mais rompedora na minha vida. Porque eu falei assim, Senhor, jamais eu quero pegar aquilo que é teu e conduzir como meu. Jamais eu quero pegar a arca da tua presença e conduzir como minha. E a arca da presença é tudo que você faz, querido. Não é o que você faz só aqui, não. Às vezes a gente espiritualiza demais, sabe? Não, as coisas da igreja é diferente. Não, o teu trabalho deve ser santificado. Sabe, o teu estudo, tudo que você faz, as tuas negociações, tudo, os teus relacionamentos, em tudo você carrega o Senhor. Para de ficar assim, não, minha vida é dividida entre igreja, eu tenho minha vida igreja. Não, você tem uma vida. E essa vida carrega a presença do Senhor. Como você está carregando essa vida? Você está carregando com boas intenções? E está assim, não, vamos tocando, vamos fazendo. Os teus relacionamentos. Ou você está assim, não, parando para ouvir Deus, sabe? Para ouvir. Para de ficar falando, a gente fala demais. Às vezes a gente tem que parar e ouvir. Às vezes a gente tem que perguntar. Parar de perguntar assim, Deus, por quê? Deus, mas como? Deus, por que eu estou passando por isso? Deus, por que não sei o quê? Só fala, Deus, o que o Senhor tem para me dizer? É diferente de perguntar, Deus, por quê? Porque quando você pergunta por quê, você está questionando. Mas quando você pergunta assim, Deus, o que o Senhor quer me falar nessa situação? Porque em todas essas situações o Senhor quer falar algo com a gente. Nessa situação que eu passei, Deus queria me ensinar sobre eu ter um coração que conduz a presença dEle da forma certa. Que não pega aquilo que é dEle e faz da forma que eu quero. Uma boa ação pode esconder uma má intenção do coração. Colossenses 3, 23 e 24 diz assim, tudo. Eu gosto quando, Deus começa assim um versículo falando tudo, porque a gente gosta muito de questionar. Deus, mas pode isso? Aí ele já falou que é tudo, então é tudo.
tem nem o que você perguntar. Já está falando. É tudo. Tudo o que fizerem. Então, assim, seja trabalho, seja casa, seja tua família, seja igreja, seja não igreja, seja tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Vocês não servem só ao Senhor quando vocês estão aqui. Vocês servem ao Senhor quando vocês estão na casa de vocês. Vocês servem ao Senhor quando vocês estão no trabalho de vocês. Você evangeliza uma pessoa não só falando de Cristo, mas ela vendo Cristo em você sem você falar. Você sendo honesto. Uma vez, o Ivan trabalha até hoje com essa pessoa. Um rapaz, ele foi muito ferido em igreja. E aí, ele não ia mais em nenhuma igreja, né? E aí, o Ivan começou a trabalhar com ele e tal. Ele fazendo serviço pro Ivan. E ele falava mal de pastor, né? E o Ivan, é difícil, né? Mas o Ivan não falava que ele era pastor. E ele, acho que foi uns 2 anos assim, eles trabalhando juntos. Até que ele descobriu que o Ivan era pastor. E ele falou assim, cara, você é diferente. Por quê? Porque ele não conheceu o Ivan pastor. Ele conheceu o Ivan. As pessoas têm que conhecer quem é você. Sabe por quê? Porque o que você leva no seu nome, você não é um fulano engenheiro. Você não é um fulano doutor. Você é você. Lá na sua identidade tá, na minha não tá, que eu sou pastora. Tá meu nome. Então vão te conhecer como? Pelo que você é. Qual que é a identidade que você carrega? O que você carrega como identidade? Nós devemos carregar a identidade de Cristo. Porque nós somos chamados para sermos semelhantes com Ele. Ele nos formou para sermos semelhantes a Ele. Mas como seremos semelhantes a Ele? Através do nosso coração. Na Bíblia teve um homem que foi chamado segundo o coração de Deus. Davi era esse homem. E esse homem foi um adúltero e um assassino. E aí você pode falar assim, Débora, mas como assim? Como que Deus pegou, reprovou Saul e o outro ele falou que era segundo o coração dele, um adúltero e assassino? Porque a mulher que ele adulterou, ele matou o marido. Davi, queridos, ele era um homem como a gente, passível de erros, mas ele tinha um diferencial. Ele, quando foi confrontado pelo seu pecado, Davi não fez como Saul. Ele não buscou justificativas. Quando Davi foi confrontado pelo profeta Natã, ele não buscou justificativas. Quando Natã termina de falar a sentença de Davi, ele fala, pequei. Automaticamente ali ele já reconhece, ele fala, pequei. Ele já se arrepende, ele já se entrega, ele já fala, cara, eu tô errado, não tenho o que falar. O diferencial de Davi era um arrependimento genuíno. Sabe, para de ficar buscando desculpa, dá nome para o seu pecado, inveja, luxúria, avareza, cobiça, dá nome. Eu quero mesmo que o outro tenha, Deus, eu tô com inveja. Eu faço muito isso com as minhas filhas. Uma vez, eu comprei um presente para ela dar para uma amiguinha, e aí ela ficou meio chateada, assim, eu falei, o que você quer? Você queria esse presente para você? Ela, eu queria, não queria que você desse para ela. Eu falei assim, você sabia que isso, se eu der para ela, você vai ficar triste? Ela, eu vou, porque eu queria para mim. Eu falei assim, então, mas você sabia que isso é inveja que você está tendo dela? Ela falou, o que é inveja? Eu falei assim, é você desejar, você não ficar feliz com o que o outro tem e ainda querer tomar aquilo que ele tem. Eu falei assim, vamos orar? Ela era muito pequenininha. Eu falei, vamos orar sobre esse seu sentimento? Ela, vamos. Até hoje ela lembra, até hoje ela identifica quando ela está com inveja. Ela fala, mamãe, eu tive inveja da minha amiguinha. Eu falo, então vamos orar. Sabe por quê? Porque a gente busca desculpa, porque tem pecado que é feio, né? A gente acha feio. Mas você tem Deus para você falar, fala com Ele. Ele não
está aqui para te envergonhar, Ele está aqui para te curar. Ele está aqui para te libertar. Ele está aqui para te transformar. Então para de ficar encontrando desculpa para o teu pecado, para a tua cobiça, para o teu erro. É preguiça mesmo que eu tenho, Deus, é preguiça. Eu não gosto de trabalhar, eu gosto de procrastinar mesmo. Fala a verdade. O se arrepender genuinamente nos leva a fazer o que Deus mais ama, que é obedecê-lo. E é isso que Saul não fez, queridos. Ele não reconheceu a Deus, que só Deus poderia dar vitória para ele naquela guerra. Ele não se arrependeu quando ele foi confrontado. E consequentemente ele não obedeceu ao Senhor. O Eduardo aqui que contou um testemunho, sabe o que o Eduardo fez? O Eduardo reconheceu a Deus. O Eduardo se arrependeu. E hoje o Eduardo, ele obedece a Deus. Essa é a nossa vida diária. Diária, é todo dia, todo dia. Salmo 139, 23 e 24 diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo que te ofende, dirige-me pelo caminho eterno. Sabe, a melhor oração que você pode fazer, quando você não sabe o que dizer, leia a Bíblia. Porque não tem erro. Coloca o teu nome aqui. Deus, sonda o meu coração. Sonda a Débora agora, Deus. Sonda o meu coração. Estou precisando que o Senhor sonde o meu coração. O Senhor conhece o meu coração. Pode provar o meu coração, Pai. O Senhor conhece aquilo que está me inquietando. O Senhor vê a minha conduta. O Senhor pode ver aquilo se eu te ofendi em algo, eu ofendi os meus irmãos. Mas me guia pelo caminho certo, Senhor. Eu quero andar certo. É a palavra. Eu não estou fazendo nenhuma oração bonita. Estou lendo a palavra. Leia a palavra porque não tem erro. Mas isso é todo dia. Dê acesso a Deus para Ele sondar o seu coração e as intenções, as suas escolhas diárias. A gente acorda e a gente já começa no automático. E a gente termina o dia e a gente faz a nossa liturgia achando que está tudo bem. Cheque. Devocional, cheque. Lavei a louça, cheque. Levei as crianças na escola, cheque. Mandei um e-mail, cheque. E a gente está assim, tipo, ufa, terminei todas as minhas tarefas, dia produtivo. Nossa, agora é só orar a Deus da noite, acabou. Mas a gente não pede para Deus sondar. E aí a gente entra num looping que a gente não se enxerga mais. E a gente começa a fazer coisas que a gente nem percebe que está ferindo o outro, que está sendo grosseiro, porque você já está no automático. Que você não está agindo segundo o coração. Se todo mundo assim falar, gente, todo mundo vamos agir segundo o coração, a gente vai se amar. A gente vai ceder o nosso lugar. Eu vou falar, fulano, quer pregar hoje não? Vai você. Eu monto a palavra para você. A gente vai começar a dar. É agir segundo um coração. Não é você acertar sempre. Davi não acertou, querido. Eu não estou falando sobre um coração perfeito. Eu estou falando sobre um coração que se arrepende. Eu estou falando sobre um coração que não busca justificativas. A minha filha, eu falo para ela, falo assim, filha, acho que você vai ser uma promotora, advogada, juíza, porque ela gosta de argumentar. E o que me deixa mais irritada é o argumento, porque o que eu quero que ela obedeça, acabou, é minha ordem. Agora imagina você com Deus argumentando, não Deus, mas é que assim, os soldados estavam se dispersando, aí Samuel atrasou, você está argumentando. Ele te perguntou, o que você fez? Deus, errei, me apressei, fiz o holocausto, não devia ter feito, me perdoa, acabou. Vamos parar de buscar justificativas para o nosso coração e vamos pedir para Deus acessar, dar livre acesso para esse coração. Deixa Deus sondar, deixa Deus ver, sem medo dele te falar assim, então, você está com inveja, você é um invejoso, você está com maldade com o outro, você está querendo isso daí particular uma situação, sem medo dele te corrigir, sem medo dele acertar a correção, querido. É assim, você está indo por um caminho, aí o caminho está errado. O que o Waze faz? Corrigindo rota. É isso.
Eu quero pedir para você fechar os teus olhos.